Criarmos uma história, local ou personagem, estamos deliberadamente contando uma coisa. E nos vídeos da série Engenharia Reversa, vamos analisar como personagens, locais e narrativas são criadas e transformadas em coisas palpáveis e vivas na cabeça de quem consome o conteúdo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o conceito por trás da personagem Alcina Dimitrescu, conhecida como Lady Dimitrescu de Resident Evil. Não tanto sobre a história em game, mas sim sobre o processo de criação dela, olhando por trás da cortina, entendendo como foi o processo dos criadores da mesma para dar vida e tridimensionalidade a ela. E caso você não saiba, eu sou o Ricardo e este é o primeiro vídeo da série Engenharia Reversa. E já que a gente está aqui, eu quero te convidar para seguir o canal e também para nos encontrar nas redes sociais. Desde a sua introdução no universo de Resident Evil, uma personagem chamou a atenção de forma imediata. Lady Dimitrescu, a mulher alta de Resident Evil Village, inspirou a imaginação de milhares de pessoas desde o lançamento do último jogo da franquia e inspirou uma enxurrada de fanart e fanfic por parte do público que busca expandir a sua história e o universo de forma orgânica. Muitas delas em torno da ideia de ser submisso, esmagado ou punido por ela. Nesse vídeo, vamos conversar e realizar uma engenharia reversa, desconstruindo a personagem em sua aparência e personalidade para conseguir entender como a equipe encarregada trabalhou em cada detalhe da sua criação, a fim de a gente ter em mãos uma personagem forte e ao mesmo tempo fonte de desejo. Desde o teatro grego existe uma preocupação em criar visuais facilmente identificáveis para o público, fazendo com que, através da aparência e ambientação, identifique-se também um pouco da personalidade e história dos personagens. Porque o ambiente em que a gente vive, ele não serve somente como abrigo, mas ele é uma representação da nossa personalidade, já que ele é moldado através dos nossos gostos e escolhas e conta um pouquinho da nossa história em cada detalhe. Da mesma forma, uma vestimenta não se resume à produção do frio, da chuva ou do calor excessivo. Ela serve também para transmitir uma mensagem e trabalha como forma de expressão da identidade do indivíduo, mediando a relação entre ele e as outras pessoas. O processo de criar um personagem ele é feito em diversas camadas, trabalhando primeiramente o conceito, antes mesmo de trabalhar a forma, na qual se discute um pouco da sua história e motivações, além de referências que ajudem no processo de evolução da criação e norteiam o trabalho da equipe incumbida de dar vida ao personagem em 3 dimensões. De certa forma, a criação de um personagem é como um trabalho arquitetônico. Primeiro ele é planejado e calculado nos mínimos detalhes, e depois são trabalhados todos os seus conceitos até a execução final, onde a gente vai ter de fato uma aparência palpável. Tomonori Takano, diretor de artes do jogo, nos dá um insight de um momento central no processo de criação da Lady Dimitrescu e a icônica persona dela. Ele fala assim: eu desenhei uma peça de arte conceitual em que ela se abaixa para passar por uma porta. Foi quando eu senti que isso iria funcionar. Através desse momento chave para o desenvolvimento não só da personagem, mas também do jogo, a gente consegue identificar pontos centrais na presença de Dimitrescu que encontram ecos nos desejos dos jogadores. A ideia de poder e sensualidade. Uma das diversas formas de estabelecer uma noção de poder é através da escala dos objetos, prédios e pessoas. Normalmente, vemos isso sendo trabalhado na arquitetura, onde foi e é utilizada como forma de demonstração de poder. Ao analisar a arquitetura gótica, com seus trabalhos e tamanhos colossais, né, amplos espaços, a gente consegue enxergar uma forma de fazer com que a gente se sinta pequenino diante de tanta grandiosidade. Na Idade Média, essa técnica foi muito utilizada para enaltecer o poder da igreja e criar um senso de poder e distanciamento entre Deus, o clero e o cidadão comum, algo que a gente pode encontrar na arquitetura do castelo de Lady Dimitrescu. Encontramos essa mesma lógica aplicada à própria Lady, com seus quase 3 metros de altura, porque muita da fascinação por trás da estatura advém da decisão dos criadores em apostar um personagem que estimula uma dinâmica de dominante e submisso no imaginário dos jogadores. Porque, de acordo com a pesquisadora Emily Goudet, para muitos homens, a ideia de ser fisicamente dominado por uma mulher é nova e excitante. Uma mulher forte, que se move devagar, segura dos seus passos, quase como um Jason que vai te alcançar, independente de quanto você corra, e que ao te alcançar faz com que tu te sinta pequeno e indefeso, certamente ia atiçar a imaginação fértil da internet.
Reforçando a ideia de poder, podemos olhar a origem da lei de Dimitrescu em seus conceitos mais básicos e primitivos, entendendo as sutis ligações que seus criadores fizeram em diversos pontos, a fim de fortalecer a personalidade dela, mesmo sem que ainda tocamos em sua aparência. Ao analisar o seu nome, podemos encontrar alguns elementos que permeiam a personagem. O nome Alcina é de origem grega e significa obstinada. Ainda é o nome de uma feiticeira, irmã de Morgana, esposa do rei Arthur, do poema Orlando Furioso. Ela vive em uma ilha onde ela atrai e seduz marinheiro para depois transformá-los em plantas, rochas e animais. Já o sobrenome de Dimitrescu pode ser associado a origens tanto na Rússia, Grécia, quanto na Romênia. A origem do nome ela é muito confusa, na verdade, tá? Porém, parece que é uma derivação de Deméter, a qual pode ser traduzida como seguidora de Deméter, a deusa da fertilidade. A partir dessa análise inicial, a gente já consegue identificar alguns indicativos que batem com a figura que a gente veio a conhecer no jogo. A ideia de fertilidade, sedução, além de uma presença poderosa e aterradora. Pelo set do jogo se dar em uma aldeia, vilarejo europeu, né, com uma pequena vila assolada pelo mal e um grande castelo onde pessoas desaparecem, a gente já associa, né, a figura trágica e ao mesmo tempo sedutora do vampiro, e a gente consegue traçar paralelos entre a família de Dimitrescu e a figura folclórica do Conde Drácula. O conde vampírico Drácula e suas três noivas se alimentando do sangue humano para sobreviver tem muito a ver com a Lady Dimitrescu e as suas três filhas, porque elas necessitam constantemente de sangue e carne das vítimas para continuar sobrevivendo e mantendo seus poderes. Obviamente que no universo do Resident Evil a explicação nunca é baseada no sobrenatural, mas sim em algum tipo de ciência própria que funciona dentro do universo do jogo, né? Então, mas que é inclusive uma regra muito clara nesse sentido, né? Estipulada pelos criadores dos jogos, né? A ideia de ser seduzido e ter o seu sangue consumido, a sua força vital sendo extraída de você em um êxtase, né, é uma ideia muito comum ao conceito vampírico e possui muitas conotações sexuais, né, mais uma vez reforçando o conceito por trás da personagem. Outro aspecto que trabalha em conjunto com isso é a doença sanguínea que a Dimitrescu possui. Porque durante o jogo, a tal doença ela nunca teve um nome, porém, a gente pode assumir que ela se tratava da hemofilia ou algo parecido, né? A qual impedia que o sangue coagulasse de forma apropriada, fazendo com que qualquer machucado ou corte perigoso, né, corte fosse de fato perigoso para a saúde da pessoa. Essa doença, a hemofilia, ela ficou conhecida como a doença da realeza e ela assolou grande parte das cortes na Europa em determinado momento da história. Isso aconteceu muito nas cortes europeias, porque para manter uma pureza e um status das famílias reais, de vários reinos elas realizavam casamentos entre si, né? O que em dado momento começou a fazer com que doenças genéticas antes suprimidas pela variedade de genes das pessoas envolvidas, ela começassem a emergir, já que as partes envolvidas seguidamente eram familiares de algum grau. E aí, a partir desse ponto, onde a gente já consegue ver um pouco mais de clareza, né, numa personalidade para ela, né, a gente já consegue ver uma base sólida, a gente pode focar de fato na aparência e trabalhar primeiramente através das suas referências. A mais óbvia seria o Bela Lugosi e o Drácula, né? Porque olha lá o paralelo, né? Vivendo num castelo, rodeado por suas três noivas e atraindo pessoas para o interior de seus domínios. Da mesma forma que a gente sabe que a Dimitrescu e as três filhas delas fizeram com homens, né, que foram consumidos e crucificados na área externa do castelo, e mulheres que foram levadas para as masmorras e transformadas em vinho, né, ou um monstro que ronda os corredores. Seguindo a mesma linha de referência, a gente pode traçar um paralelo com a Elizabeth Báthory, né, membro da nobreza, é uma família que ela possuía terras na Hungria, e ela ficou conhecida como Condessa Sangrenta por causa dos seus diversos assassinatos, né, teórica, é alegado, né, que foram cerca de 650 atos horrendos ligados muito à obsessão dela com a beleza e juventude. A figura dela, ela é muito ligada ao vampirismo por ser ancestral ao Vlad Tepes, né, que é conhecido como Vlad o Empalador, inspiração para o Conde Drácula.
além de circular histórias de como a Condessa ela se banhava em sangue e ela bebia como forma de se manter jovem, né? Mais uma vez, através disso a gente consegue fazer uma ligação no imaginário popular entre o sangue e a força vital, né? Onde, ao consumir a força vital de alguém, né, alguém jovem e saudável, a gente conseguia reverter os efeitos do envelhecimento. Além disso, a gente tem a vilã Lust, né, luxúria em português, do anime mangá, né, Fullmetal Alchemist, onde a gente encontra mais uma vez vários elementos corroborando com essas bases que a gente está criando, né, que é uma presença sedutora e ao mesmo tempo perigosa, né, com a pele clara e cabelos completamente escuros, e o mais importante nesse caso, mãos que se transformam em garras gigantes que retalham qualquer coisa aqui, né, que seja estúpida o bastante para conseguir se aproximar dela. De acordo com os criadores do Resident Evil Village, né, a Angélica Houston também, que interpretou a Morticia Addams, também teria sido uma grande referência, né, e através dela a gente consegue encontrar, de certa forma, a calma de alguém que é poderoso e está no controle das emoções, né, que se move devagar e de forma deliberada, além de completamente elegante, né. Certamente, diversas outras personalidades e ideias foram utilizadas e descartadas no processo de criação, né? Porém, através dessas poucas, a gente já consegue enxergar um personagem se formando visualmente, né? Esperando ainda por alguns toquezinhos finais, né? Advindos da colocação no tempo e espaço. Uma característica muito presente na figura do vampiro também, além das que eu apresentei anteriormente, é a ideia de que eles estão desassociados do tempo, né, com uma aparência e gostos presos na época em que eles foram abraçados, né, pela vida eterna. E já que a Alcina ela foi transformada, o que parece na primeira metade do século XX, a aparência dela, né, o vestido longo, ajustado ao corpo, o luva longa e chapéu de aba larga, remetem ao mesmo tempo às glamourosas atrizes da era de ouro de Hollywood. E a aparência dela é uma conjunção com esse ambiente, né, de uma herdeira da nobreza, né, tudo isso entra em acordo para criar de fato um monstro que é formidável, estruturado, elegante e ao mesmo tempo aterrador. Por fim, como todo grande monstro de Resident Evil, a Alcina ela também possui uma transformação final, né, antes do seu derradeiro fim, né? E no caso dela, mais uma vez, reforçando os conceitos, né, propostos nas referências visuais e psicológicas, né, essa fase teria sido inspirada na meretriz da Babilônia. Essa é uma figura simbólica, né? Seria uma mulher em vestes vermelhas e adornada de joias, montada em cima de uma grande besta ao qual seria a representação do mal, entre outros significados. E a gente consegue ver este eco exatamente na forma, a gente consegue encontrar muito dessa forma presente, né, muito dessa referência presente na forma final que a gente viu através do jogo. Né? Agora, após essa grande jornada de desconstrução, né, onde a gente identificou vários elementos que compõem essa personagem, as referências psicológicas e visuais, a gente pode ter uma ideia mais aproximada de como de fato é o processo de criação, onde cada elemento é pensado e repensado de forma a agregar a personalidade, né, e a mensagem que a gente tem que passar. Nada é aleatório, tudo tem a sua importância e significado. E eu gostaria de deixar ainda o último recado, que é que se você gostaria de ver a engenharia reversa de algum personagem, manda aí nos comentários que eu vou analisar e, se possível, fazer. Até a próxima. Valeu!